Salve galera! O objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês aí alguns conhecimentos sobre modelagem de dados e para isso eu vou utilizar a ferramenta DB Designer. Trata-se de um aplicativo auto-executável, ou seja, esse aplicativo pode rodar a partir de um pendrive sem a necessidade de você ter que instalar aí no teu PC, no teu notebook, tá? Logo abaixo do vídeo que eu estou compartilhando com vocês tem um link para quem quiser aí fazer o download dessa pasta, tá? Contendo os arquivos. É uma pasta compactada, né? Que você vai ter que descompactar essa pasta e basicamente eu estou mostrando para vocês aqui os arquivos que contém essa pasta, tá? Tem aí alguns arquivos PDF também para quem quiser ter maiores informações sobre não só o uso dessa ferramenta, tá? Aqui eu tenho um PDF com uma breve introdução do uso dessa ferramenta. Tem alguns exemplos aí de como estabelecer conexão com base de dados MySQL. Então, tem algumas informações adicionais aí nessa pasta, quando você descompactar, que eu acho interessante para quem quiser ter aí um conhecimento um pouco mais aprofundado. Este ícone aqui que eu estou passando o mouse, tá? Que eu vou clicar agora, é justamente o ícone do aplicativo. Então, vamos dar uma olhadinha para ver como é que funciona essa ferramenta. Eu vou abrir aqui um modelo do zero, tá? Vou abrir aqui um arquivo novo para poder mostrar para vocês o passo a passo de como funciona essa ferramenta. Primeiramente, lá no conceito do modelo, né, entidade e relacionamento, para quem ainda não sabe do que se trata, tá? Você vai conseguir também fazer uma modelagem aí a partir dos conhecimentos que eu vou passar aqui, mas o interessante é que vocês já tivessem aí uma base teórica. Então, no modelo entidade e relacionamento, a entidade, né, é qualquer objeto do mundo real sobre o qual eu quero armazenar algum tipo de informação. Então eu posso ter, por exemplo, numa base de dados, entidades para armazenar informações sobre clientes, produtos, fornecedores. Se é uma instituição de ensino, pode ter lá de repente informações sobre alunos, cursos, disciplinas, notas. Para ficar mais fácil o entendimento, eu vou mostrar para vocês aqui então as ferramentas que nós vamos usar nessa modelagem. Aqui do teu lado esquerdo você tem a paleta, tá, de modelagem, onde aí tem todas as ferramentas necessárias para a criação ou exclusão dos objetos. Este ícone que eu estou mostrando aqui é justamente o ícone para criar uma nova tabela. Quando eu clico nele, o cursor do meu mouse aqui, né, ele muda o aspecto, a aparência, e ele já indica que eu posso soltar aqui no meu palco, né, aqui na área de modelagem, este objeto, tá? Você pode, né, movimentar aí também os objetos, tá, dentro desse palco, tá? Deixando no local que você considerar mais apropriado. E uma vez que eu cliquei, né, para criar uma nova tabela, que vocês estão vendo aqui que ele está demonstrando que eu tenho aqui o objeto tabela 1, eu posso clicar duas vezes nesse objeto, tá? Para editar ele de acordo com a minha necessidade. Neste exemplo, eu vou mostrar aqui como fazer um relacionamento entre duas entidades, que vão ser aí a tabela produto e a tabela fornecedor. Estou renomeando então aqui, tá? É o nome da tabela, vocês podem ver que eu estou dando aqui um nome para ela. Como aqui o objetivo não é muito também entrar no mérito mais técnico, um treinamento, digamos assim, um pouco mais superficial para mostrar a capacidade dessa ferramenta, tá? Naqueles materiais que eu falei lá para vocês dar uma olhada no PDF, tem mais informações. Vou me ater aqui ao básico, onde eu estou dizendo que eu posso nesse editor dizer qual é o nome da tabela, né, o nome da entidade, dizer quais são o nome das colunas, né, definir aí a quantidade de colunas a partir do seu nome e do tipo de dado, tá? Então vocês podem ver que aqui eu tenho o nome da coluna, o tipo de dado que cada coluna armazena. Eu posso dizer se este tipo de dado é do tipo not null, ou seja, ele tem que ser preenchido, né, obrigatoriamente, ele não deve ficar vazio. Eu posso dizer se ele é auto-incremental, isso quando está se tratando de uma chave, né, uma chave primária, onde você gera ali uma sequência incremental. E tem algumas outras flags também que vai depender muito da base de dados, onde você vai implementar isso futuramente, tá? Então conteúdo um pouco mais técnico, aí já pensando também mais na implementação física, eu vou me ater mais aqui à modelagem. Então aqui eu vou procurar aqui na medida do possível também, uma coisa interessante, é que vocês evitem ao máximo aí usar o mouse, porque uma das falhas
desse aplicativo é que às vezes você acaba clicando em uma área não editável, né? Você clica fora de um campo que deveria ser clicável e acaba perdendo o foco do mouse. Quando você perde o foco do mouse, a única maneira de você conseguir novamente clicar nos campos editáveis é fechando, digamos, esse objeto e abrindo ele novamente, tá? Então, a partir de agora eu vou usar aqui o teclado, eu posso dar um Enter e também posso usar as setas, tá? Para cima, para baixo, para direita e para esquerda para movimentar aqui o meu cursor. Ele está sugerindo, né, que eu adote esse nome, tá? ID produto. Faz todo sentido, né? Já que a tabela é produto, o ID é do produto. Caso você queira mudar aí o nome, por exemplo, chamar de código, a única regra é a seguinte: você não deve usar caracteres especiais. Então, acento, C cedilha, em hipótese nenhuma você deve usar aqui, porque senão você gera depois aí um modelo que não é utilizável, tá? Estou avançando com a tecla Enter novamente. Ele está sugerindo, né, que eu use aqui o tipo de dado inteiro, né, seriam números inteiros, é a sugestão dele. Aí nesse campo, onde ele está selecionado agora, né, com o foco, onde ele está dizendo integer, aí você tem todos os tipos de dados, que podem ser números inteiros, números fracionários, strings, né. Para o ID do produto é interessante que seja um número inteiro, mas nós vamos ver aí no decorrer aí da modelagem que dependendo do tipo de campo, esse tipo de dado já não faria sentido. Avançando aqui, eu posso, né, seguindo o padrão de nomenclatura, chamar de nome produto. Aí alguém pode perguntar, por que você não coloca só nome aí, né? A questão é que, por exemplo, nessa modelagem eu vou ter produto e vou ter fornecedor. Se em ambos os casos eu adotar como o padrão apenas de nome para essa coluna, quando eu implementar isso também fisicamente, vai me gerar um problema de ambiguidade, né? Vai gerar um conflito, porque na hora que eu tiver que relacionar informações, né, através de um select, numa base de dados, onde eu estou usando um join para fazer aí um relacionamento entre entidades, simplesmente a base não vai saber se eu estou me referindo a nome do produto ou nome, por exemplo, do fornecedor. Por isso é interessante que você seja bem específico aí para não gerar essa ambiguidade. Avançando para o próximo campo, o tipo de dado aqui então não deve ser, né, números inteiros. Não faz sentido algum. Então isso é um string onde eu até posso ter, né, algum número, né, como por exemplo poderia ser, só para exemplificar aqui, sei lá, camisa 2 é um exemplo. Seria o nome do produto, né? Tem lá o número 2 talvez, né? Mas o ideal aqui é que eu tenha a possibilidade de usar letras e outros caracteres. Então, o mais adequado aqui seria o varchar, e eu já vou explicar o porquê, embora tenham outros tipos de dados aí que também são texto, tá? Que permite, né, string. Você tem o char, você tem o varchar, você tem, por exemplo, o próprio text, mas o varchar aqui é interessante porque se eu fosse traduzir isso para o português, aí o char, né, é uma abreviatura de caractere e o var de variável. Quer dizer que eu posso ter aí uma cadeia de strings variável, onde obrigatoriamente eu tenho que definir aí um limite, tá? Qual é a quantidade máxima de caracteres que ele vai utilizar. Então eu não estou dizendo que eu sou obrigado a usar uma quantidade, mas eu estou dizendo que eu tenho um limite de caracteres para utilizar. Quando eu uso o varchar, então eu abro aqui um parênteses, nesse caso eu cliquei aqui, tá com o mouse mesmo dentro do cursor para poder, do campo aqui, né, para poder clicar em parênteses, tá? Não precisa fechar, você só abre o parênteses e ele já fecha. E você diz aí esse limite, então eu estou dizendo que 60 caracteres é o suficiente para eu definir o nome desse produto. Outras informações que poderiam ter aí nesse caso, poderia ser a quantidade desse produto, por uma questão aí de controle de estoque. A quantidade, sim, faz sentido que seja um número inteiro. Poderia ter o valor do produto, por uma questão contábil também, né? Só que aqui na questão do valor do produto já não é interessante que seja um número inteiro, né? Então você pode ter produtos que custem R$ 1,99, né? Você pode ter números fracionados. Então o tipo de dado ideal é o float nesse caso, tá? E poderiam ter outros campos mais, mas como aqui é só um exemplo, tá? Acho que está de bom tamanho. Aqui no final desse editor você tem aqui, né, a opção de salvar, tá? E a opção de fechar. Como eu não quero perder todas as alterações que eu fiz, eu estou salvando.
e vou agora criar um outro, né, uma outra entidade, relacionamento com a entidade produto, fornecedor. Seguir o mesmo padrão de nomenclatura para as colunas, tá? Que eu segui no exemplo de produto. Inclusive, os tipos de dados fazem sentido que se mantenham também bem parecidos, tá? Então, ID, né, do fornecedor, o nome do fornecedor. Aqui também um varchar. O nome do fornecedor poderia ter uma quantidade maior ou menor de caracteres do que aquela que eu defini para produto, mas vamos procurar aqui manter bem parecida. Para uma entidade, né, para uma tabela ser, digamos, utilizável, né, do ponto de vista mesmo prático e funcional, o ideal é que ela tenha pelo menos 3 campos aí. Como aqui por enquanto não vai ter nenhuma chave estrangeira, eu vou colocar pelo menos 2 campos adicionais, como um telefone de contato e um e-mail, né, pelo menos para atingir esse padrão mínimo aí, digamos assim. Aqui também é um varchar, tá? Independente se eu vou usar um parênteses para colocar o DDD11, se for o caso, dentro de parênteses ou não. Vocês podem ver que se fosse só o número do telefone, eu até poderia, né, manter aí como número inteiro, né? Mas como a gente está acostumado a ver aí, né, quando se trata de telefone, você pode ter ali um hífen separando, né, o sufixo do prefixo, né? Então você tem caracteres especiais, isso, né, exige que seja aí do tipo varchar, tá? Quantidade também aqui pode ser maior ou menor, mas eu estou colocando aqui, né, só um exemplo. Aqui também o nome das colunas podem ser letras maiúsculas ou minúsculas, tá? Também isso também é indiferente. Aqui estou só seguindo um padrãozinho, mesmo de melhores práticas, tá? Estou colocando aqui uma quantidade um pouco maior de caracteres, dependendo, né, ali do e-mail, né, da empresa, pode ser que a quantidade de caracteres seja maior ou menor. Estou salvando essa modelagem. E agora eu vou estabelecer aqui um vínculo, né, de relacionamento entre essas duas entidades. Então é interessante também que quando eu for cadastrar um produto, para todos os fins de estoque, de rastreio, né, se tiver também garantia desse produto ou não, saber quem foi, né, que me passou esse produto, né. Então é interessante aqui que eu estabeleça esse vínculo. Aqui na paleta vocês têm os tipos de relacionamentos, onde você tem o tipo 1 para 1, 1 para muitos, muitos para muitos. Nesse cenário em específico, vamos imaginar o seguinte, que você pode ter vários fornecedores, né? E que esses fornecedores te fornecem ali N produtos, né? Vários produtos. Mas uma coisa interessante notar é o seguinte, que embora um fornecedor, né, abasteça a tua empresa com vários produtos, o mesmo produto não pode vir de fornecedores distintos, ou seja, eu posso até ter fornecedores ali que me fornecem produtos similares, mas um produto em específico vem de um fornecedor específico. Então aqui o ideal é que você siga essa lógica, né, que um fornecedor vai, né, me abastecer com vários produtos, mas não tem a possibilidade de eu ter aqui muitos para muitos, porque senão também depois fica complicado fazer esse gerenciamento aí. Estou pegando aqui então 1 para N. Aí o meu mouse aqui ele muda novamente, né, o cursor aqui, o desenho do cursor, né, a aparência dele muda. E nesse caso em específico, usando essa ferramenta, eu clico na entidade fornecedor, né, depois que eu selecionei o tipo de relacionamento, e clico também aqui em produto para fazer o que? Implementar a chave primária, né, que seria aqui a de fornecedor, como chave estrangeira, tá? Então, ou seja, eu vou criar uma chave estrangeira em produto que me permite fazer esse relacionamento. Percebam que quando eu cliquei então nas duas entidades, né, ó, ele criou esse vínculo, tá? E você consegue vir aqui agora e você vê que tem aqui uma outra chave. Você tinha a chave primária, né, que é o código ou o ID do produto, e você tem aqui agora uma ID fornecedor, né? Você tem aqui uma chave do tipo FK, né? Uma foreign key e uma chave estrangeira. Nesse exemplo eu estou finalizando aqui essa modelagem, tá? É um exemplo simples, mas que você pode a partir desse criar exemplos mais complexos.
E outro fator aqui interessante, além do fato dessa ferramenta ser gratuita, de eu conseguir modelar sem precisar instalar no meu computador, outro fator aqui interessante é que quando você vem aqui, né, na aba aqui arquivo, você pode salvar esse arquivo, tá? Quando você salva, ele salva com a extensão XML, mas você também pode exportar esse arquivo, e você exportando esse arquivo, você, né, exporta ele como script SQL. Então, para quem está estudando ainda, né, quem está na faculdade ou em algum curso técnico aí que está vendo essa parte que envolve banco de dados, que ainda está aprendendo sobre script SQL, é interessante notar que quando eu vou aqui no exportar o script, eu tenho a opção de salvar esse script ou de copiar esse script. Se você copiar obrigatoriamente, se você escolher essa opção de copiar, antes de você desligar o computador, né, ou o seu notebook, você tem que escolher aí algum programa, tipo um Notepad, um Word, né, um editor de texto qualquer, para você colar, né, esse script. Então, por exemplo, se eu vier aqui em Notepad, ó, como eu já copiei esse script, estou maximizando aqui sua tela, ó, colei. Então aqui tem todo o script, tá? Lembrando que esse script, ele é um script SQL, então dependendo da base de dados onde você vai implementar, se for, por exemplo, um PL/SQL da Oracle, ou um SQL Server, né, que usa a linguagem TSQL da Microsoft, esse script, né, dependendo da base de dados, vai ter que sofrer alterações, tá? Porque nem todos os comandos, né, que você tem aqui, tá, na criação de script, são aceitáveis, né, em todas as bases de dados, tá? Então, dependendo da base de dados, onde você for implementar fisicamente esse script, você vai ter que customizar ele, tá? Bom, eu estou finalizando então esta videoaula, tá? Se você gostou, deixa aí o seu like, né? Compartilhe também com os seus colegas aí, né? Incentivem a gente aí, né? Valorizem o nosso trabalho, tá? Usem também aí o campo aí para vocês postarem aí dúvidas, tá? Ou sugestões de novos vídeos, tá? Vejo vocês em breve.